Olá a todos, como é que estamos? É o Dede Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel, neste 19 de dezembro de 2024, uma quinta-feira em São Paulo, dia quente aí, quase 30 graus, talvez 29, alerta laranja, possível presença de chuva aí em diversas regiões da capital paulista. Veja só, bilionários agora, donos das big techs aí, que desprezaram no primeiro mandato de Donald Trump, se aproximam agora dele antes do início do segundo mandato. Então vamos ao tema de hoje, falar aí um tanto sobre Estados Unidos, hein? Muitos dos antigos críticos e adversários do presidente eleito se aproximaram dele desde a vitória aí nas urnas. Na manhã de segunda-feira, aí no último dia 16, durante a sua primeira entrevista coletiva, desde que venceu as eleições dos Estados Unidos, em novembro, Donald Trump pareceu se deleitar com a amplitude de seu apoio. Ele mesmo disse: no primeiro mandato, todo mundo estava brigando comigo. Neste, todo mundo quer ser meu amigo. Veja, isso pode ter sido um exagero tipicamente trumpista, né? Mas o contraste entre a forma como seu primeiro mandato presidencial começou e terminou e a atual transição para seu segundo mandato, 8 anos depois, é impressionante. Apenas nas últimas semanas, muitos dos antigos críticos e adversários do presidente eleito se aproximaram dele. E Trump, na abertura aí do pregão da Bolsa de Valores de Nova York, um evento que marcou seu anúncio aí como pessoa do ano da revista Time, ele apareceu aí na foto com Jeff Bezos, da Amazon, Mark Zuckerberg, aí do Facebook Meta, Sam Altman, da OpenAI, né, inteligência artificial, prometeram milhões de dólares em doações para as festividades da posse de Trump. O CEO do TikTok, Zhou Ziqiu, se encontrou com o republicano em Mar-a-Lago, sua propriedade aí na Flórida, na segunda-feira. Bom, durante o seu primeiro mandato, Trump tentou banir a plataforma da rede social chinesa dos Estados Unidos, que os conservadores aí a classificavam na época como um risco à segurança nacional. O presidente agora eleito se opõe a uma tentativa, vamos dizer, de banir a plataforma, é o que ele disse, em parte porque poderia ajudar o Facebook, que ele acusou de contribuir para sua derrota nas eleições de 2020. Bom, a proibição do TikTok está programada para entrar em vigor antes da posse de Trump. Outros também fizeram a viagem para a Flórida ou planejam fazer na véspera do Dia de Ação de Graças. Zuckerberg, dono do Facebook, que já baniu Trump uma vez, foi jantar no clube particular do presidente eleito. O chefe do Google, Sundar Pichai, também disse que planeja uma reunião com o republicano. E quando Trump apareceu na semana passada na Bolsa de Valores de Nova York para tocar o sino na abertura do pregão, evento que marcou seu anúncio como pessoa do ano da revista Time, executivos do alto escalão de grandes empresas dos Estados Unidos se reuniram para assistir. Veja só, isso marca um momento de grande promessa para a nossa nação, postou Mark Benioff, CEO da Salesforce e proprietário da Time. E publicou lá no X, no antigo Twitter: estamos ansiosos para trabalhar juntos para promover o sucesso e a prosperidade americana para todos. Veja só. A atitude cada vez mais complacente não se limita apenas aos conselhos de administração das empresas. Na mídia também houve mudanças. Personalidades, por exemplo, da emissora MSNBC, Joy Scarborough e Mika Brzezinski, não sei qual é o parentesco dela com o Brzezinski lá, que apresenta o programa Morning Joy, visitaram Mar-a-Lago para se reunir com Trump mês passado. É hora de fazer algo diferente, e isso começa não apenas falando sobre Donald Trump, mas conversando com ele, disse o Brzezinski. E no último sábado, a rede ABC News, que é propriedade da Disney Corporation, anunciou que estava pagando a Trump 15 milhões de dólares de honorários advocatícios para resolver um dos processos de difamação relacionado a comentários feitos em março pelo apresentador do noticiário matinal George Stephanopoulos. Os processos de difamação aí contra veículos de notícias exigem que se comprove a malícia ou descaso irresponsável pela verdade.
Outras organizações de imprensa conseguiram se defender de processos anteriores movidos pelo Trump. No entanto, com o retorno do republicano ao poder, em breve, a ameaça feita por ele na segunda-feira de novos processos contra a CBS, o Des Moines Register, a fundação do Prêmio Pulitzer, o custo para a ABC e a Disney mudou. Querem estar agora com o Trump, não contra ele. Então, nos corredores de Washington, aí, do poder de Washington, em Washington, uma dinâmica semelhante está em jogo. Os republicanos do Senado, que pareciam cautelosos em confirmar alguns dos indicados políticos mais controversos do Trump, como o apresentador aí do Fox News, o Pete Hegseth, para o cargo de secretário de defesa, estão aderindo ao Trump à medida que enfrentam uma pressão cada vez maior, não apenas do Trump, mas também de seus apoiadores, que alertam sobre as terríveis consequências para quem não cooperar, né? Até mesmo alguns democratas estão entrando aí em contato com o Trump, hein? O senador da Pensilvânia, John Fetterman, disse que consideraria apoiar Hegseth e manifestou seu apoio a várias escolhas aí do Trump. Outros estão escolhendo aí uma abordagem mais pragmática, né? O senador aí, Bernie Sanders, sugeriu que estaria aberto a apoiar Robert Kennedy Jr., conhecido aí por suas críticas em relação às vacinas, e é secretário de saúde do Trump, né? E também mostrou preocupações aí dos alimentos ultraprocessados na saúde humana. Bom, há 8 anos a história era muito diferente, né? Os democratas entravam batendo, né? E logo no dia seguinte à sua posse, há 8 anos atrás, milhões de pessoas saíram às ruas em protesto, né? Os oponentes aí do Trump se lutaram por cada centímetro de terreno político, impedindo aí todas as tentativas conservadoras aí de revogar as reformas do sistema de saúde. Pensou-se em gastar dezenas de bilhões de dólares para fazer um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, lutou contra mudanças na lei de imigração nos tribunais, a oposição lutou ferozmente contra as promessas de campanha de Trump. E daí que o mandato dele terminou em controvérsia e caos 4 anos depois, com seus apoiadores aí invadindo o Capitólio nos Estados Unidos, dezenas de corporações americanas poderosas, como a American Express, a Microsoft, a Nike, a Walgreens, cortaram relações com o Trump, assim como com republicanos, que contestaram os resultados da eleição de 2020. Muitos membros do próprio partido do Trump condenaram o ex-presidente. Bom, desta vez, pelo menos por enquanto, né, está tendo muito apoio, né? Por exemplo, o Mitch McConnell, aí, que é um senador aí do Kentucky, que criticava duramente o Trump em 2021, né, agora ele está fazendo sérias advertências àqueles que forem contra a política externa do America First, aí do MAGA, Make America Great Again, né? Bom, então assim, é difícil que agora o Trump não tenha assim um grande apoio, um apoio quase que maciço, né? Apesar que pelo menos uma dúzia de democratas lá disseram que não vão participar da cerimônia de posse no dia 20 de janeiro. Aí a congressista do Texas, a Jasmine Crockett, disse, olha, este não é momento para comemoração, né? Bom, embora alguns democratas possam ficar em casa, né, muitos partidários aí do Trump estão a todo vapor, né, literalmente puxando o saco do presidente eleito, né, e o presidente eleito parece saber disso, né. Bom, e aí ele vai implementar a sua pauta de deportações em massa e as suas tarifas comerciais draconianas, é isso daí que ele vai fazer, a oposição vai voltar, né, tanto dos democratas em busca de oportunidades, quanto também dos interesses empresariais que vão ficar afetados negativamente se ele colocar em prática. Bom, as brigas de que Trump se lembra do seu primeiro mandato podem surgir rapidamente, hein? Bom, aí já disse o Fernando Brodel, né, o grande historiador aí da Escola dos Anais, sobre o capitalismo. O capitalismo tem 2 andares, né? No segundo andar é onde os donos do dinheiro se encontram com os donos do poder. E está acontecendo exatamente isso nos Estados Unidos. Por que pode dar errado? Veja, enquanto o Trump anuncia sinistras tarifas para todo mundo, no entanto eles dizem que são amigos de todo mundo, né, num jogo de leilões aí de quem dá mais, a China está dando tarifa zero para um monte de países. Então você tem o país mais poderoso do mundo sancionando, né, taxando, ameaçando o mundo, e o país que se vende aí como o rei da democracia, do livre mercado, né, está no esplendor, no modo fascista de ser, né?
E a China, sempre criticada como fascista, como totalitária, como sem liberdade, etc., pratica abertamente as premissas do liberalismo clássico: liberdade de comércio, livre mercado, nada de taxação. Bom, e aí as acusações e os ataques dos Estados Unidos vão se tornando cada vez mais cômicos, né? Tragicômicos, para não dizer ridículos, né? Sim, existe uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Na verdade, é uma guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, porque a China não tem nenhum interesse em guerra nenhuma, né? A China já tinha anunciado que não taxaria países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Ela já disse isso no mês de setembro e agora anunciou oficialmente no dia 1º de dezembro. Anunciou o quê? Tarifa zero para importação de produtos advindos de países não desenvolvidos e também países com pouco desenvolvimento. São países que têm uma renda per capita, que é a renda média por pessoa, né, inferior a $1.018 por ano. É a renda anual do indivíduo. Então a China falou: os países que não têm condições, os países que não são desenvolvidos para fazer relações comerciais com a China, eles não vão pagar a mais por isso. Se os chineses quiserem comprar produtos desses países, esses produtos não serão taxados, como os dos Estados Unidos. Então os chineses podem comprar tarifa zero para esses países. Bom, ao que tudo indica, isso favorece os países menos desenvolvidos, principalmente os países africanos, onde a China tem uma ampla gama de relações aí comerciais e diplomáticas, né? Um país favorecido será o Afeganistão. Veja, eu sou obrigado a aderir ao Afeganistão, aí o chinês pensou. O Afeganistão é relativamente perto da China. Então veja como é que funciona a dinâmica mundial. Veja, os Estados Unidos foram para o Afeganistão, gastaram lá $1 trilhão, né, para fazer banheiros gays, né, para deixar um rastro de morte e destruição. Ficaram 20 anos por lá agredindo e boicotando a população, dificultando o acesso à água, ao comércio, às estradas. Tudo porque, segundo a doutrina americana, uns pastores de cabras com turbante e sandálias explodiram o imponente World Trade Center em Nova York em 11 de setembro. Então os Estados Unidos vão lá e destroem tudo que eles conseguem destruir. Deixam a população à beira da fome. 90% da população viveu praticamente faminta do período americano no Afeganistão, né? E aí os poderosos Rambos entram lá para tirar a Al-Qaeda. Bom, daí eles desistem, né? E no fim a Al-Qaeda fica lá com um monte de armas que eles deixaram lá, né? E de certo armas que eles usaram agora para tomar a Síria, né? A Al-Qaeda continua controlando o Afeganistão, agora também controla a Síria, né? Porque o Talibã é um braço da Al-Qaeda, ou vice-versa. A China vai lá no Afeganistão e faz o quê? Dá um belo empréstimo para os caras reconstruírem o seu país. Bom, e agora acaba com a tarifa de compra e venda, né? O Afeganistão se encaixa nessas regras. O Afeganistão faz fronteira com a China, então tudo que eles quiserem comercializar com a China é tarifa zero, não vai pagar nada. É alfândega livre, né? E aí vem a mídia sionista ocidental: olha, é uma armadilha, cuidado. Olha só, um político africano falou o seguinte, ó: a gente tem os países que vêm aqui, querem dar sermão, enquanto colonizam, roubam, pilham nossas riquezas sem dó. Do outro lado, a gente tem um país que vem aqui e fala o seguinte: olha, eu tenho dinheiro, vocês querem negociar comigo? Quem você acha que a gente prefere, né? É fácil escolher, não é? Os Estados Unidos acabam com o país dos caras e depois foge. Sim, os Estados Unidos fugiram do Afeganistão. Daí o Afeganistão escolhe a China, é claro, é fácil escolher, né? E aí o Donald Trump diz que vai taxar a China em 100% e vai taxar os BRICS. Bom, eu até duvido que ele faça isso, porque um monte de empresas americanas vai sofrer muito com isso daí. Bom, vocês viram o encontro aí dos super ricos com os super poderosos, né, que eu falei lá na primeira parte. E bom, e de repente a taxação diminuiu, né, de 100% para 60%. E na semana passada parece que diminuiu mais 10%. Bom, o Brasil, o Trump diz que vai taxar o Brasil em 100%. Bom, a China tudo bem, você vai taxar aí, mas a gente está abrindo outros mercados, hein? O centro do mundo não são mais os Estados Unidos. Então a China está ficando descentralizado. Então a China, que é chamado país do meio, o país que é o centro dos acontecimentos, ela começa a olhar para outros mercados. Então ela diz: olha, vocês estão procurando guerra para tudo quanto é lado, não é? Estados Unidos, querendo ganhar com a guerra. Bom, o nosso modo são as relações comerciais e produtivas com países que não são desenvolvidos. Bom, então isso é muito importante para esses países. Para a gente ter um dado aqui da África, de 20 anos atrás, a China tinha um investimento, então, nos países africanos de cerca de $75 milhões anuais.
Veja, não dá o prêmio da Mega Sena da virada, hein, isso aí. 75 milhões de dólares por ano. Agora, passada 2 décadas, a China investe na África 4 bilhões de dólares anuais, né? Deve ser umas 200 vezes o prêmio da Mega da Virada, isso aí. Os Estados Unidos querem exportar, querem que lhe paguem em dólares americanos e não querem que os americanos paguem mais se comprarem de outros países. Ele quer uma balança comercial astronomicamente favorável para eles e gigantescamente desfavorável para os demais. Bom, eu não quero que esses tubarões aí vorazes e malignos se deem bem, né? É assim que eu vejo. A China, por sua vez, ela tem interesse em negociar com outros países, e ponto. A única crítica que você pode fazer à China é ela gosta de comprar e vender, e de modo justo. Isso aí é complicado você criticar isso, né? A bolha imobiliária da China já acabou, né? Os preços dos apartamentos não param de cair. Deu uma estabilizada e continua caindo. Então a China tem que pegar a sua estrutura de construção e mandar para algum lugar, porque ela precisa manter sua economia aquecida. E por isso fazem negócios com esses países aí, principalmente da África. Oferecem construções. Por isso a gente vê porto, aeroporto, ferrovia, hidrovia, hidrelétrica. Ela une o útil ao agradável, mais ainda ao necessário, né? A China precisa manter a sua economia aquecida e os países precisam de infraestrutura. Por isso é dito como um projeto de ganha-ganha. Os dois lados ganham. Os dois lados ganham. Se as empresas não fazem negócios, elas quebram. É assim em todo lugar. Então, com essa medida aí, a China dá mais um passo na guerra comercial contra os Estados Unidos. O modo Donald Trump significa aumentar as tarifas de importação de todos os produtos de todos os países, principalmente da China. Mas não é só isso. Os Estados Unidos deram uma importante cutucada aí na China nesses dias. Eu fiz vários vídeos sobre esse tema. No dia 2 de dezembro, está rolando um toma lá da cá na relação comercial. Por quê? Os Estados Unidos anunciaram restrições na exportação de semicondutores, os famosos chips, necessários em tudo quanto é tecnologia, né? Bom, as sanções dos Estados Unidos, por exemplo, dos chips, isso pouco afeta a China, uma vez que a China produz seus próprios chips, né? Por causa disso, a China pretende vetar ou já vetou a venda de boa parte da matéria-prima para a produção dos semicondutores dos Estados Unidos. A China vai restringir a exportação para os Estados Unidos de metais, semimetais, como o galho, o antimônio, o germânio, o neodímio e outros metais imprescindíveis para a fabricação de semicondutores. A realidade é que a China tem vida própria. Não tem meios de brecar o dragão. Você só joga uns obstáculos no caminho, que é o que os Estados Unidos fazem, né? Jogam aí uns bonecos de pano, umas bisnagas de água, né? Bom, daqui a pouco eles vão querer jogar coisas mais substanciais, né? Bom, entretanto, hoje em dia os Estados Unidos dependem da China e vão ficar numa situação muito difícil aí sem as terras raras, sem o antimônio, e tem muitas outras coisas. O ano que vem vai ser o ano das sanções, vai ser o ano das guerras comerciais. Bom, acho que já está ficando aí. Vamos deixar nesse tamanho mesmo. Bom, por enquanto eu vou manter nesse padrãozinho um pouco menor. Ok, pessoal? Bom, esse vídeo aqui eu vou editar daqui a pouco. Já vou colocar no ar. E na descrição do vídeo você vai encontrar as partes principais do vídeo. Ficou aí com 18 minutos. Nossa mídia alternativa, que mídia independente, canal de livre expressão e de comunicação. Se você chegou até aqui, dá o like, por favor. O like é de graça, pessoal. Faz um comentário esperto aí para eu também dar um like no seu comentário. Traga um seguidor para o canal. Verifique se você está seguindo o canal. Canal Luz no Fim do Túnel, lançando luz aí nos acontecimentos. Teve aquela coisa medonha lá na Rússia. Bom, as fronteiras da Rússia são gigantes, né? E a CIA está espalhado em tudo quanto é ponto ali. Onde não está a CIA, está o MI6. Ou às vezes estão os dois juntos, né? Então eles alimentam também o terrorismo ali naquela região. Por isso eles conseguiram eliminar uma pessoa de extrema importância que praticamente tinha as provas definitivas de que o Covid é, de fato, obra de engenharia biológica, né? Muito provavelmente foi criado em Fort Detrick, Maryland, Estados Unidos, que é o maior laboratório biológico de armas biológicas, né, dos Estados Unidos, e isso foi transportado para a Ucrânia, para Wuhan, para mais de um laboratório, onde foi
depurado antes de ser lançado no mundo a partir de Wuhan, que é um dos laboratórios nos quais o Bill Gates é um dos acionistas, né? Esse general é justamente quem ia trazer esse assunto para a ONU, ia levar isso para a Organização Mundial de Saúde, enfim, ele ia botar a boca no trombone, né? Mas não é preciso, né? É evidente que quem causou o Covid está fortemente ligada à poderosíssima Big Pharma, né? Que está acima de muitos governos aí e pode causar malefícios em muitos lugares, em muitas partes do mundo. É uma indústria toda ligada à família Rockefeller, à família Rothschild, enfim, os poderosos, eles trabalham desta forma, né? E agora nós tivemos aí, saímos do Covid, os países estão aí em recessão, a Europa está penando aí com a sua crise, os Estados Unidos acabam de eleger um indivíduo que diz que vai salvar os Estados Unidos. Bom, e a China? A China cresce menos, né, mas está investindo aí em muitos países, inclusive na Arábia Saudita, onde vão fazer o maior projeto de construção de cidades e de estádios. Parece que vão construir uma cidade em pleno deserto na Arábia Saudita que vai ter acho que 150 quilômetros de comprimento, ela fica dentro de uma estufa de vidro. Né? Pode estar 50 graus no deserto, ali dentro está sempre 22 graus. Né? Enfim, é para onde o mundo vai, né? Para um mundo tecnocrático, um mundo tecnológico, um mundo transhumano. Enfim, provavelmente eu não vou viver nesse mundo, né? Mas eu me preocupo. Né? E o Elon Musk, que parece que tinha todos os lauréus aí, todos os prêmios do mundo, parece que já, a coisa já não está tão fácil, né? Bom, vamos ver para onde vai, né? Aqui no Brasil está uma guerra aí no Congresso, por conta da prisão aí de um general, né? Ainda não tenho nada definitivo sobre isso, só acho que está tendo uma briga ali de foice, os caras estão quase se pegando, né? Os bolsonaretes ali estão quase se pegando aí com a chamada esquerda, né? Que eles acham que é esquerda. Eu sempre digo, toda política, toda a história da política contemporânea sempre foi de esquerda, desde a Revolução Francesa, desde que começou a Revolução Industrial, quando crianças de 7, 8 anos trabalhavam 16 horas por dia nas minas de carvão lá dos primeiros capitalistas lá da história, né? Então sempre foi uma preocupação com os desvalidos, com os desfavorecidos, com os trabalhadores. Toda a política sempre foi de esquerda. Por isso é que a esquerda cresceu. Ou esquerda ou centro-esquerda, sempre a preocupação com políticas públicas, políticas sociais, constituições focadas nas necessidades mais básicas dos que mais trabalham. Sempre foi isso daí. Então toda a política de direita que surgiu, por exemplo, lá quando terminou as guerras napoleônicas. Aí teve a restauração, né? Teve lá o Congresso de Viena, parece que em 1814, se eu não me engano, né? Então foi uma reação reativa, foi algo reacionário. A direita ela é sempre reacionária, ela é sempre reativa, ela é sempre episódica. Né? Por exemplo, no período entre guerras, tivemos a ascensão do fascismo e do nazismo. Foi um movimento da direita, do capitalismo, né? Das empresas. Veja, aquelas empresas, terminou a guerra, o que aconteceu com a Alemanha? Se tornou o coração econômico da Europa. Foi um movimento da direita, o período entre guerras. Foi um movimento reativo ao comunismo. Na verdade, os capitalistas, eles armaram o Hitler para entrar em conflito com os comunistas. Essa que é a realidade da Segunda Guerra Mundial, né? E depois você teve o que na Europa? Regimes de esquerda na Europa toda, welfare state. E nos Estados Unidos também, o American Way of Life. Né? Só que os Estados Unidos, a pujança comercial dos Estados Unidos foi no sentido de produção. Eles fizeram naquela época o que a China está fazendo hoje. Né? Então esse modelo ele já é conhecido. Né? E hoje quem advoga pelo livre mercado, pelo liberalismo, pela concorrência, pela livre concorrência é a China, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está agora sendo reativo. Ele está reativo. Então, por isso que eu digo, toda a política é de esquerda, por isso que a direita vem com antissistema, com anti-esquerda, contra as políticas públicas, contra as políticas sociais, enfim, contra a própria população, porque você vai governar para quem? Para uma elite. Você vai fazer o que pela população, se você governar só para a elite? Então, quem põe a mão na massa, não estou defendendo a esquerda, acho que a esquerda fez muita porcaria também.
né? Criou muitos nichos, muitas reservas de mercado, adquiriu muitos privilégios, né? Ela acabou se tornando também uma direita, vamos dizer assim, né? A esquerda acabou se tornando também cheia de privilégios dentro do seio da própria política, né? Então ela perde a sua função de ser de esquerda. E o que é ser de esquerda? Ser de esquerda é pensar nas massas de trabalhadores, né? Nas pessoas que trabalham, que têm mais necessidade de ter um salário, né? De ter uma garantia mínima de emprego, né? De poder se transportar para lá e para cá, né? São as preocupações de sobrevivência básica e das massas, né? Bom, então é o que eu digo, né? Essa briguinha não vai terminar assim, né? Pode ser que daqui a pouco eles estejam realmente se pegando, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, então foi apenas aí os meus pensamentos aí, sem muita elaboração aqui no final do vídeo, né? Pessoal, muito obrigado aí pela sua presença. Agradeço aí a colaboração de todos. Quem quiser ajudar o canal, tem aí no Pix a descrição, tá? Quer dizer, a descrição, o Pix está na descrição do vídeo. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.